O Sindicato dos Bancários do Maranhão completa hoje 83 anos. Aqui no estúdio eu converso sobre as lutas e conquistas da categoria com o presidente do sindicato, Eloy Natan. Eloy, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia ao público da difusora. As lutas, a gente sabe, são grandes, mas numa data como essa é possível também pensar em comemorar algumas conquistas, Natan? Eu acho que é importante nesse momento relembrar a história, né? Ver os acertos, ver os erros, o que a gente pode também melhorar para o futuro. Eu acho que esse é o objetivo da data, da gente relembrar datas. É um momento de reflexão, mas também é um momento também de, por que não, comemorar. Bom, vamos falar então dessas conquistas recentes do Sindicato dos Bancários, em especial para a categoria, e claro que reflete diretamente no atendimento à sociedade. Exatamente. O sindicato tem uma história aí de 83 anos, passou já por várias etapas, vários ciclos, né? Desde a ditadura militar, desde o período de redemocratização, o sindicato sempre participou de todas essas lutas de forma ativa. E ao mesmo tempo que lutou de forma geral para toda a sociedade, ele também sempre lutou em defesa da categoria bancária, pelo aumento do número de postos de trabalho, por uma garantia de uma lei que garanta os mesmos direitos para todos os bancários, esteja aqui em São Luís, esteja lá em Porto Alegre, ou seja, uma convenção coletiva nacional. E são conquistas que foram importantes e que garantem hoje que nós temos direitos que estão inclusive acima da legislação brasileira, que estão acima de muitas categorias profissionais. Na semana passada nós mostramos aqui na difusora algumas agências que estão fechando as portas aqui na capital, em especial do Banco do Brasil e até da Caixa Econômica. Aliás, há mais de um ano que esse processo vem acontecendo em todo o país, né? Queria que você fizesse uma análise sobre isso e como é que fica a situação, muitas vezes, do correntista que sequer é avisado de que a agência dele mudou e que é obrigado agora a ser mal atendido, não por culpa da categoria do trabalhador, do bancário, mas por conta de uma decisão tomada pela direção dessas empresas. Exatamente, Adalberto. O ano de 2017 foi um ano que bateu recordes no fechamento de agências, não só dos bancos privados, como também dos bancos públicos. E nós acreditamos que esse é um processo que tem a ver, em parte, com o avanço da tecnologia. A categoria sempre passou por esses processos, né? Basta lembrar a instalação dos caixas eletrônicos na década de 80, a automação bancária na década de 90 e agora também com os aplicativos, mas também tem muito mais a ver com a ganância dos banqueiros em cada vez mais reduzir os custos, explorar ainda mais não só os clientes, como também os bancários. Então existe hoje uma imposição por parte dos bancos de cada vez mais reduzir o número de postos de atendimento, que ao nosso ver, isso acaba prejudicando de forma segura os clientes e usuários dos bancos. Ainda mais hoje, na região que nós vivemos, a região Nordeste, onde o acesso à internet ainda é muito restrito, é uma imposição, às vezes, bastante gananciosa, né? Bastante mesquinha por parte dos bancos ao reduzir esses postos de atendimento, em detrimento de obrigar o cliente ou a usar a tecnologia, o celular, ou às vezes usar as loterias e os correspondentes bancários, que são locais onde não existem as mesmas regulações, como, por exemplo, de segurança, como também de tempo de fila. Em relação ao atendimento às pessoas dos bancos, há uma orientação de que daqui até o meio do ano, por exemplo, não haverá um limite em relação ao valor de um boleto bancário para pagamento em uma agência dentro da data de vencimento dele. Não há um limite, ou seja, esse limite está cada vez reduzindo mais. Mas eu mesmo fui vítima de um atendimento aqui, de uma orientação por parte de um dos bancos públicos, inclusive, de limite em relação ao pagamento de boleto bancário. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Inclusive, na oportunidade, eu cheguei a conversar com uma pessoa que trabalhava no caixa, e ela dizia, olha, ainda há pouco saiu uma senhora daqui com um valor considerável em dinheiro, ela foi obrigada a vir aqui para a agência com esse dinheiro, porque recusaram o atendimento dela em uma agência bancária. Caso aquele telespectador que esteja nos assistindo agora passe por uma situação como essa, como é que ele deve fazer? Exatamente. O sindicato, além de lutar pelos bancários, também ele luta pela garantia do atendimento digno à população. E o que os bancos querem atualmente é acabar com todos os avanços que foram obtidos através do Código do Consumidor, de leis de benefício ao consumidor. E uma delas é restringir o acesso da população aos guichês de caixa. Nesse caso, nós orientamos as pessoas a fazer as denúncias. Embora às vezes seja desgastante, requer um tempo da pessoa, mas é importante que a pessoa primeiro procure os órgãos de defesa do consumidor,
o PROCON, o Ministério Público do Consumidor e também, em último caso, também fazer uma denúncia na Justiça. A Justiça já tem um entendimento hoje bem amplo de que esses casos o banco é responsável por garantir o atendimento da população e também exigiu também um dano moral e um dano material nesses casos. Ou seja, para ficar claro, não há um limite em relação ao valor hoje para ser pago nos bancos, um boleto bancário desde que esteja no vencimento, não é? Desde que esteja no vencimento, inclusive se estiver fora do vencimento, mas até R$800 hoje, nessa data de hoje, é possível fazer o pagamento em qualquer agência bancária de qualquer banco. Programação para hoje, Natan? Nós vamos ter uma programação durante toda a semana. Hoje nós começamos em São Luís com um coquetel a partir das 18 horas, na sede administrativa do sindicato, que fica na Rua do Sol. Nós vamos ter atos todos os dias até sexta-feira e finaliza em Imperatriz, a nossa sede Imperatriz, também com uma cesta cultural, levando pessoas, artistas locais lá da cidade de Imperatriz para fechar esse dia de festividades em relação aos 83 anos do sindicato. Obrigado, Eloy, pela entrevista aqui na Difusora. Estamos à disposição.